Queria saudar a da igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Alegria muito grande, alegria mesmo. Fazia já um tempo que não víamos, né, aqui ministrar. Estava até tentando lembrar, né, qual foi o ano, né, meu pai? Não conseguimos nem lembrar. Tem uns anos. E muita alegria, né? A gente viu esse trabalho surgir, crescer. E cada vez que a gente vem e volta, a gente vê a igreja cada vez mais bonita, né? Um povo alegre, um povo de Deus, né? Um povo bonito. E a gente vê a obra crescendo, isso é um motivo de grande alegria, fiquei sabendo que já vão ampliar, que é o lar. Então, glória a Deus, irmão. Tudo para honra e glória do nosso Deus. Que Deus abençoe cada vez mais, parabéns. Que Deus use cada vez mais o apóstolo na condução desse rebanho. Então, irmãos, me chamo Bruno, como já foi falado, e profissionalmente, eu atuo nessa área de nutrição, saúde, alimentação saudável. A gente trabalha, né, nós trabalhamos lá na UFAM, né, eu sou professor da UFAM, e desenvolvemos projetos dentro dessa área, na área profissional mesmo, na área da saúde, combate da obesidade, projetos voltados para essa área. E dado essa nossa experiência profissional mesmo, o nosso apóstolo nos convidou para trazer, né, essa palavra para a igreja, porque de fato estamos aqui, né, todo domingo, frequentando as programações da missão, da igreja, fazemos os nossos devocionais em casa, buscamos a Deus a cada dia, a cada instante. Então, a gente se preocupa de forma correta, muito com a nossa espiritualidade, de fato, assim, deve ser, porque somos espírito e vamos nos encontrar em espírito com o nosso Deus, mas às vezes a gente deixa de lado, de fato, os cuidados com o corpo, com a alma, com a mente. E é sobre isso, né, que creio que Deus, foi de Deus, trazer esse momento para ministrar aos nossos corações a partir de mim, começar em mim e trazer essa palavra essa noite na igreja. Então, os irmãos não reparem, porque hoje vai ser uma ministração um pouco diferente, né, sendo que vocês estão acostumados, não só por ser uma pessoa diferente que está aqui falando, ministrando, mas pela temática em si. Então, vai ser uma mistura aí de pregação, com palestra, com ministração, né? Mas é Deus falando, amém? Vamos, mais uma vez, fechar nossos olhos, abaixar nossas cabeças, vamos buscar aqui a presença de Deus. Pai, obrigado a Deus por esse momento. Obrigado a Deus porque por ti, ó Deus, unimos teu corpo, a tua igreja aqui nesse local para ouvir a tua palavra. Nós já oramos, nós já louvamos, nós já te adoramos através dos nossos dons e talentos, das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Mas nesse momento, ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua palavra, fala no nosso coração, que o Senhor possa abrir os olhos do nosso coração, para que possa compreender nessa noite, ó Deus, os benefícios e a importância de cuidarmos também da nossa saúde, do nosso corpo, das nossas emoções, de forma a glorificar o teu nome. Então, fica à vontade, fala conosco nessa noite, nos ajude a entender tudo isso para que possamos viver conforme a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, glória a Deus. Irmão, ali vai pedir para o irmão, olha, cuidando do corpo, honrando a Deus, né? Esse tema é diferente. E como é que é isso, irmãos? Porque quando a gente fala do cuidando do corpo, hoje em dia está uma moda muito grande, né, irmão? Mas que nunca na história da humanidade a gente viu tanta gente preocupada com o corpo, com a imagem, cuidando assim de uma forma até vaidosa da sua aparência, preocupada com a sua imagem corporal, procurando cuidar da saúde. Até um tempo atrás, a gente pode dizer até pouco tempo atrás, esse negócio de cuidar de corpo era coisa para atleta, coisa para celebridade, para artista, né, que aparecia na TV, né, para ficar bonito na TV, ou era coisa assim de gente rica, que tinha muito dinheiro, ou uma outra pessoa, né? E hoje em dia não. A gente vê todo tipo de gente, né, de todas as cidades, países, bairros, classe social, de todas as idades, tendo agora, hoje em dia, essa preocupação, e a gente está vendo essa onda surgir, academia para tudo que é lado, né? Vários bairros, academia, antigamente, Manaus era difícil, né? De uma academia, tinha uma ali famosa, que outra ali. Agora, todos os bairros a gente vê academia, vê crossfit,
é funcional, é musculação, aí tu anda ali, é parque, é na rua, a gente correndo, é pedalando, aí tu vai na Ponta Negra, aí fecha a rua, aqui todo mundo fazendo exercício. Meu irmão, já viram isso? Então, por que isso, né? Por que isso tem acontecido? De fato, tem alguns fatores. O primeiro fator são as redes sociais, né, irmãos? Hoje em dia tem Instagram, tem TikTok, e o que a gente mais vê nas redes sociais é pessoas se exibindo, né? Aquela alta preocupação com a imagem corporal, pessoas mostrando seu corpo, mostrando sua vida, e pessoas famosas ou não. Então, antigamente, assim, as referências eram professores, sábios, né? Pessoas que traziam conhecimento. Hoje em dia, quem são as referências do povo? São os digital influencers, né? Aí que mostram lá sua rotina, seu dia a dia. E, irmãos, isso é um fator, né? Tem contribuído muito para essa onda do momento. E sem contar, irmãos, a explosão de clínicas de estética. Então, hoje é todo mundo, né? Querendo fazer botox, querendo fazer redução do estômago, querendo fazer lipoaspiração. Aí outro irmão já quer fazer um preenchimento labial. Tem irmã até que já pensou em botar silicone, né? Tem tudo isso, a gente está vendo dentro da igreja mesmo, né, irmãos? E a gente fica olhando, né, pensando toda essa coisa. E um segundo fator também, os irmãos estão rindo, né? Porque, assim, é mentira, irmãos, é verdade. É verdade, né? É os tempos, é essa onda do momento. Então, irmãos, esse é um fator. Um outro fator também que tem contribuído para isso é o acesso à informação. Hoje em dia também a gente tem acesso ao YouTube, então é muito fácil de ver uma informação. Você acessa uma página de um profissional, ou até mesmo digital, aí ele passa a dieta do momento, né? A dieta, você vai perder tantos quilos em não sei quantos dias. E só dietas milagrosas, procedimento, exercício, né? Agora, como perder a barriga depois dos 40. Aí tem lá um cara lá fazendo, não tem, irmãos? Quantos já viram coisa desse tipo? Não sei se isso aparece para mim, que sou da área, mas é muito isso. Mas assim, é ruim isso é ruim, é pecado, cuidar do corpo? Não, irmãos, agora a gente tem que pensar, de fato, qual tem sido a real motivação para tudo isso? Qual tem sido, irmãos, o propósito, o real propósito dessa preocupação? E os irmãos sabem a resposta: estética e vaidade, né? Essa aqui é a verdade. E essa pressão estética, esse culto à imagem corporal, tem trazido muitos problemas, irmãos, até dentro da própria igreja. Tem trazido problemas de depressão, de baixa autoestima. Porque os irmãos entram na internet, né, ali no Instagram, vê uma pessoa bonita, né, sarada, né, tudo de bom, comendo só coisa, né? Isso bom, será que um dia eu vou comer isso? E aí a gente vê aquela imagem, então a gente olha a gente no espelho e fala, meu Deus, né? Aí baixa a depressão. Aí isso, em adolescentes, gera problemas. Tem um problema que a gente chama de transtornos alimentares, né? Anorexia, bulimia, são problemas de saúde, transtornos mentais mesmo, muito comuns. Distorção da imagem corporal. Então, irmãos, e nós cristãos? Nós, como os cristãos, como devemos lidar com toda essa situação? A gente precisa entender que cuidar do corpo não é simplesmente vaidade. É uma forma de honrar a Deus. Irmãos, o cuidado com o corpo é um gesto de adoração. Mas como assim? Irmãos, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, Deus, quando nos fez, Ele nos fez corpo, alma e espírito. E nós buscamos, né, estamos aqui para isso, para cuidar do nosso espírito, do nosso relacionamento com Deus. Mas há também uma necessidade de cuidar da nossa alma, das nossas emoções, da nossa mente. E há também uma necessidade de também cuidarmos do nosso corpo. Porque Deus se importa com tudo, com o nosso todo. Nós todos somos o quê? Corpo, alma e espírito. Amém, irmãos? Então, você sabia, não sei quantos sabiam, mas vocês sabiam, irmãos, que Deus nos orienta através da Bíblia a respeito de alguns cuidados com relação à saúde, com relação ao corpo, com relação à alimentação. Então, é isso que a gente vai ministrar hoje aqui. Alguns princípios bíblicos
né, que regem, né, tem todo esse cuidado que nós, às vezes, não nos atentamos. E está tudo escrito na Bíblia. Então, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, o irmão já vai projetar ali o texto base, é um texto que o apóstolo já citou, tudo, na verdade, já começa a partir desse texto. E quando vocês viram esse tema ali, cuidando do corpo, honrando a Deus, com certeza na mente de muitos de vocês já viu a mente esse versículo. Né? Então, fiquem com a Bíblia nas mãos, porque hoje a gente vai usar, assim, várias vezes a Bíblia, tá? Tem vários textos bíblicos que a gente vai passar, por isso que eu pedi para botar ali, né? Já deixei tudo separado para... E se o irmão, porventura, tiver algum visitante aqui que não tem a Bíblia, não trouxe, não tem problema. A gente projeta ali, tá, irmão? Então, amém? Vamos ler, então, 1 Coríntios 6, 19 e 20, está projetado ali no slide. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, do Espírito, nessa tradução, né, eu estou usando aqui a tradução da Almeida, do século XXI, né, uma versão muito boa, tal. Somos templo do Espírito, somos santuário de Deus. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele está falando, sabe por quê, irmãos? Do uso do corpo para a glória de Deus. E mais, o apóstolo Paulo está chamando a atenção. Pode reparar ali na entonação, ele está chamando a atenção. Ele está falando, o que está fazendo com o teu corpo? Tu não sabe que teu corpo é templo do Espírito? É forte, mano. Pode ler ali de novo. Não sou não, é a palavra de Deus que está ali. Então, o nosso corpo, na verdade, está errado. Eu estou falando errado. Não é nosso corpo. O corpo é de Deus. O corpo é dele. Cadê, irmão? Está escrito ali, ó. E que não sois de vós mesmos, o corpo não é de vocês, tudo é de Deus. O nosso corpo é de Deus, é morada do Espírito Santo de Deus, é a casa onde Deus habita. Irmãos, a gente está aqui reunido nesse local, isso aqui é um prédio, tá? É um prédio que a gente se reúne. Quantos creem que Deus está aqui? Amém? Deus, mas sabe por que que Deus está aqui? Porque você está aqui. Porque Deus habita em nós. Então, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, então a gente crê que Deus está aqui nesse momento, falando conosco. Mas daqui a pouco vai todo mundo embora para casa, Deus vai deixar anjos aqui acampando, protegendo e guardando o local. Mas onde Deus vai estar? Lá na sua casa, com você. E amanhã, quando você pegar o ônibus, pegar o Uber, o moto Uber, não sei o que, o coletivo, ele vai estar lá dentro com você. E ele vai estar onde? Dentro do seu corpo. É a morada. Então, irmãos, considerando que nosso corpo é a morada de Deus, é a casa de Deus, onde Deus está, o que a gente tem feito com essa casa? Você mantém sua casa suja? Você mantém sua casa bagunçada? Né? A gente cuida, a gente trabalha, né, para a gente deixar a nossa casa direitinha. Né? Então a gente não pode tratar o nosso corpo de qualquer forma, irmão. A gente não pode negligenciar isso. Aqui é uma palavra de Deus que está dizendo. Então a gente tem que, vai ver nessa ministração de hoje, que a gente vai ter que evitar excessos, vícios, ser moderado. A gente vai falar rapidamente aqui um pouco sobre alimentação, cuidados também sobre atividade física, maus hábitos. A gente precisa cuidar do templo onde Deus habita. Amém? Então, irmãos, cuidar da saúde é uma atitude de obediência. Cuidar da saúde, cuidar do corpo é obediência à palavra de Deus. Obediência e respeito ao Senhor, considerando que é um local que Deus habita. Amém? Então, assim, o que a Bíblia nos fala e que a Bíblia nos ensina a respeito desse cuidado? Então, abra sua Bíblia aí novamente, vamos para o próximo texto, está lá em Provérbios 20. Provérbios 23, 20 e 21. Agora a gente vai falar sobre moderação e equilíbrio. Pode até passar aí, ó. Provérbios 23, 20 e 21. Amém? Ô misericórdia. Está projetado ali para quem não achou, tá? Então vamos ler o texto. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Porque o beberrão e o comilão caem na pobreza, e a sonolência cobrirá o homem de trapos. Então, esse texto aqui, Deus está nos exortando, porque aqui Deus está deixando claro que Ele condena excesso.
que é beberrão? Quem bebe muito. Quem é comilão? Quem come muito, né? Então, o excesso, seja de comida, seja de bebida ou de outras coisas, fazem mal. Quantos aqui já ouviram aquela frase que diz tudo em excesso faz mal? É verdade isso, irmão. Tudo em excesso faz mal. A gente precisa ter uma moderação e um equilíbrio. E, irmãos, assim, quem é crente aqui, né, há bastante tempo, com certeza já ouviu um ditado, né, que a gente brinca muito entre a gente, que a gente fala, olha, crente não bebe, mas come, né? É ou não é? Mas quem já falou essa frase aí? Eu mesmo já falei várias vezes. Então, tem uma reunião do grupo, tem uma célula, tem uma reunião com o local, taca ali comida, né? Aí eu não vou chamar o irmão ali não, porque aquele irmão vai acabar com o rancho lá da minha casa, né? Aí nem convida o irmão já com medo, porque já sabe que o irmão come. O irmão já sabe que... Então, irmãos, a gente precisa tomar cuidado com isso, com esses excessos, porque esse apetite descontrolado vai fazer mal. E leva, segundo a palavra de Deus, ele vai levar na pobreza física e espiritual, porque também é um ato de desobediência a Deus. Então, irmãos, cuidar dessa alimentação, evitar esses excessos. Então, os irmãos aí já vão pensando, né, no que tem feito no seu dia a dia, e Deus vai falar com quem, de fato, Deus quer falar essa noite. E evitar esses abusos é sinal de sabedoria e de também domínio próprio, porque às vezes a gente tem que se controlar, né? Tanta coisa, porque comer é bom, né, irmão? Vamos falar a verdade, comer é bom, uma comida boa, né? O irmão aqui que não gosta de comer, olha, assim, tudo que a gente faz na vida, comer não é só se alimentar, comer é um ato, inclusive, social. Qualquer encontro, qualquer reunião que a gente faz, a primeira coisa que a gente pensa logo é na comida, né? Será que vai ter novo para comer? Isso é bom, irmãos, é um ponto bom de encontro e tem que ser assim mesmo, mas evitando excessos, tendo domínio próprio é um fruto do Espírito, que está lá em Galatas 5, né? Fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O que é o domínio próprio? É eu me controlar, né? Me controlar, vejo, às vezes eu vou na casa de alguém, na fartura, ou em casa, ou eu vou ali no self-service, estou com uma fome, né, hoje, domingo, acho que eu vou comer uma pizza, ao invés de comer uma fatia, vai logo no rodízio de pizza, né, come ali, aí ainda fica contando, dá conta, né, quantas fatias come. Amém, irmãos? Então, primeiro ponto aí, moderação e equilíbrio, tá? A Bíblia também fala de outro aspecto muito importante, pode passar, irmãos, que é a questão do trabalho e da atividade física, irmãos. Trabalho e atividade física. Deus fala disso também na Bíblia. Vamos ler lá em Gênesis 2,15. Gênesis 2,15. Lá no princípio, né? A gente vai lá para o Jardim do Éden, onde tudo começou, tá, irmãos? O que está escrito lá em Gênesis 2,15? Vou ler para os irmãos. E o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e o guardasse. Amém? Então Deus criou o homem, né? É importante a gente frisar que a gente está lendo o texto no momento que o homem ainda não havia pecado. Ainda não havia comido fruto proibido, não havia sido expulso, ele estava lá no Jardim do Éden. Deus criou o homem. Qual foi a primeira atividade que Deus deu para o homem? Vai trabalhar. Tem gente que acha que trabalho é fruto do pecado. Meu Deus, eu vou ter que trabalhar hoje, essa coisa... Ele não quer fazer nada, né? Então, irmãos, Deus, a primeira atividade que Deus deu foi cultivar. Cultivar o quê? Então, o homem, na sua essência, desde lá do Jardim do Éden, ele tinha que plantar, cultivar, ele tinha que cuidar dos animais, ele andava, brincava com o animal, brincava com o outro, aí ia lá, pegava água, voltava, subia, enfim, o homem, ele se movimentava. Isso continuou nos primórdios da humanidade, tá, irmãos? Mesmo depois do pecado, no início, para a gente conseguir o nosso alimento, a gente tinha que correr atrás, tinha que plantar, pescar, caçar. Quem é que mora no interior, vendo no interior, sabe que é assim, né? Tem que pegar água lá embaixo, tá o tempo todo se mexendo, se movimentando. E o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, tá tudo muito fácil. Eu chego em casa, eu sento no sofá. Celular, TV, celular. Estou com fome, acho que eu vou comer um pão. Tem que ir lá na padaria. A padaria fica aqui na rua, aqui em cima. Aí ele vai pegar a moto, pega o carro, vai lá, vai na padaria,
volta, né? O cara não tem coragem de dar uma pernada ali na esquina. Chega no trabalho, elevador, né? Aí quando para o carro e a moto, dá para mais na frente possível, né? Você tem que estar bem na frente mesmo, que só se duvidar, já estaciona lá dentro, né? Estaciona lá dentro. Quando não pede para entregar, né? Já até entrega hoje iFood, esse tipo de coisa. Pede ali a pizza no WhatsApp, né? A gente pede, hoje em dia a gente pode viver dentro de casa, né? Que tem todo tipo de entrega. Então, irmãos, isso vai contra a nossa criação, assim, geneticamente falando. Então, antes a gente se movimentava muito, o homem, a criação se movimentava, e hoje a gente fica parado. E o ficar parado traz diversos problemas, muitas vezes causado até mesmo pela preguiça. E sabe o que Deus fala também? Provérbios 12:11. Pode passar aí, Provérbios 12:11. Ó. O que cultiva a sua terra terá fartura de alimento, mas quem segue o preguiçoso não tem entendimento. Então, irmãos, o trabalho e a atividade física, elas estão relacionadas. Como assim o trabalho está relacionado com a atividade física? Porque no início o trabalho era trabalho corporal. E tem muita gente que tem trabalho corporal. A gente trabalha na obra, é pedreiro, né? Às vezes secretário na casa de alguém, a gente passa o dia todo se mexendo, né? Mas às vezes depende do trabalho que a gente fica o dia todo sentado. Aí é mais complicado. Então, como hoje em dia a gente fica muito parado, né, não se movimenta tanto, a não ser que a pessoa tenha um trabalho que se movimente muito, ela tem que fazer atividade física. Por quê? Para reparar o tempo que ela fica parada. Então, ao invés de como ela não se mexe muito, ela vai ter que tirar 1 a 2 horas por dia para ir, né, fazer um esporte, uma atividade física, uma caminhada, uma corrida, ou até mesmo uma academia, para repor isso. Irmãos, e era assim, Jesus, por exemplo, ele caminhava quilômetros e quilômetros. Eles saíam de uma cidade para outra andando. Na Bíblia é assim, né? Eles iam andando, irmão. A gente não quer andar ali na padaria, imagine você ir daqui para Rio andando. Era assim na época de Jesus. Então, Jesus era carpinteiro, era um trabalho que ele passava o dia todo lá, serrando, né, martelando. Quantos aqui, não sei quantos conheceram? É o meu tio, né? Pastor Clidenor, né? Não sei quantos conheceram ele aqui. Conheceram, irmão? A hora que a gente chegasse lá na casa dele, ele estava o quê? Trabalhando, né? Tu chegava lá a hora que for, 10 horas da manhã, 5 horas da tarde, ele estava fazendo alguma coisa, né? Consertando uma calçada, pregando um negócio na parede, fazendo cimento em cima da caixa d'água, pintando, fazendo... O que aconteceu? Ele se movimentava muito. Deus levou ele agora, ele já estava com mais de 90 anos quando Deus levou ele, né? Movimento, né? É um dos princípios básicos, né, da saúde, é um movimento, né? De fato, a atividade física. E quando a gente não se movimenta, a gente chama isso de ser sedentário. Sedentarismo. Aí os irmãos perguntam, tá, amém, mas quais os benefícios, assim, da atividade física? Eu listei aqui, eu anotei aqui, ó, vou dizer que os benefícios comprovados, tá, irmãos? Reduz estresse, ansiedade, melhora o humor, autoestima, melhora a qualidade do sono, fortalece o corpo, controla o peso, reduz as doenças cardiovasculares, né, que são o que mais matam hoje no mundo, diabetes, hipertensão, diminui o risco de morte, mantém autonomia e qualidade de vida na velhice, na terceira idade. Então é muito benefício, irmãos. E por quê? Porque Deus nos fez isso. É o que Deus criou e nós, na desobediência e no mundo atual, moderno, a gente perdeu a nossa essência, né? Então, irmãos, teve um estudo de um pessoal lá da universidade, eu anotei aqui, ó, Universidade de Cleveland, nos Estados Unidos. Sabe o que eles descobriram? Que ser sedentário equivale a fumar até 15 cigarros por dia. Vocês sabiam disso? Se você é sedentário você não faz nada, né? Não trabalha se movimentando e nem faz atividade física. Os malefícios que isso faz é comparado com o mesmo malefício de você fumar 15 cigarros por dia. Aí vem a pergunta, apóstolo Paulo, o que você está fazendo com o seu corpo? Amém, irmãos? Então isso é forte. Um outro ponto muito importante também, a gente já falou da moderação, do equilíbrio, já falamos aqui da atividade física. Os irmãos estão anotando aí, né, irmãos? E agora, vamos para um ponto importante, que é o descanso. O descanso também é de Deus, irmão. Então, vamos ler agora Êxodo 34, 21.
Êxodo 34, 21. Vai anotando aí na sua Bíblia. Êxodo 34, 21 já está projetado. E Deus está falando nessa noite aqui também. Trabalharás durante 6 dias, mas no 7º dia descansarás. Irmãos, foi Deus que instituiu o descanso para que a gente mantenha a nossa saúde física, mental e espiritual. Porque no descanso a gente se relaciona com Deus. A gente tem o tempo de descanso para ler a Bíblia, para orar, né? Para se entrar em comunhão com os nossos familiares, né? Então, entre esse descanso, a gente pode incluir também a questão do sono, né? Que é algo muito importante para a saúde. A gente está vivendo um tempo também que as coisas estão tão caras, né, irmão? Está difícil a gente conseguir dinheiro, a gente trabalha muito e tem gente aqui que tem 2, 3 empregos, pega bico ali, pega bico ali e não consegue descansar direito. Mas, às vezes, é culpa nossa, porque às vezes a gente tem que acordar 5 horas da manhã para trabalhar, da meia-noite o irmão está lá no celular, né? Vendo rede social, né? Já era para ele estar dormindo há muito tempo. Mas está 1 hora da manhã, ele está pensando na morte da bezerra, lá, por que ia dar cor azul, aí ele vai pesquisar na internet. Acontece comigo às vezes também, né? Ontem mesmo minha esposa, o que você está olhando aí? Eu falei, não, deu uma dúvida do nada, né? Aí eu fui olhar lá. E aí, começa em mim, essa meditação começa por mim. Então a gente precisa dormir bem, irmão. A gente precisa descansar. É fundamental para a saúde. Recuperação da saúde física, mental. E eu anotei aqui, irmãos, quais os problemas da falta do descanso? Dormir mal. O que isso causa de problema para a gente? Os irmãos sabem porque quando a gente dorme mal, a gente passa o dia todo mal, irmãos, mas é muito mais do que isso. Olha só, diminui imunidade, a gente fica doente toda hora, aumento de doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, problema do coração. Isso, quando a gente não dorme direito, prejudica o nosso humor, a nossa memória, a gente fica mal-humorado, a gente fica chato, a gente não consegue se concentrar em nada. Enfim, irmãos, por quê? Porque também é algo que vai contrário àquilo que Deus instituiu, né? Deus fez a gente de uma forma perfeita, né? Infelizmente pecamos, pagamos, vivemos as consequências do pecado, mas no manual de vida, que é a Bíblia, Deus está instruindo. Façam isso, façam aquilo, façam atividade física, não evitem excessos, descansem. E tem um outro aspecto também muito importante, que já é o próximo, pode passar. Alegria e bem-estar mental e emocional. Aqui, irmãos, Deus está falando já com relação à alma. Vamos ler agora Provérbios 17, 22. Abram aí a Bíblia novamente, mudem aí para Provérbios, anotem. E eu vou ler aqui para a igreja. Provérbios 17, 22. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido adoece os olhos. Olha, mais uma coisa que faz mal para a saúde. Então, nesse texto aqui, a gente já vê uma relação, na Bíblia, aqui, quantos milhares de anos atrás, a relação do emocional com a saúde física. Não é isso que está escrito aí, irmãos? Vamos ler de novo. Coração alegre é um bom remédio, mas quando o nosso espírito está batido, o espírito, né, adoece os ossos, adoece o corpo. E é verdade, irmão, a gente às vezes está tão preocupado, né? Quem aqui não tem problema nenhum? Ninguém, né? Todos nós temos diversos tipos de problemas. E deixa a gente preocupado, deixa a gente ansioso. E se a gente não controlar isso, irmão, isso vai para o nosso corpo, vai para o nosso organismo, e começamos a adoecer os nossos ossos. Então, qual o remédio para isso? Deus também dá uma solução. E a solução a gente pode encontrar, por exemplo, lá em Filipenses 4:6. O irmão já pode passar aí para Filipenses 4:6. É um texto também muito conhecido aqui, irmãos que já conhecem a Bíblia. Filipenses 4:6 diz assim, vou ler para os irmãos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de orações e súplica com ações de graça. Então, irmãos, no mundo tereis aflições. Temos problemas.
Todo dia aparece um problema diferente. Agora, como eu lido com esses problemas? Como eu reajo a esses problemas? Eu tento resolver por conta própria ou entrego na mão de Deus? Então, a ansiedade vem, a preocupação vem, mas aqui o apóstolo Paulo também está falando, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados. O problema está lá, mas o Deus de vocês é maior. Sejam os vossos pedidos. Então, esse teu problema, entrega para Deus. Mas tem um detalhezinho aí, a gente não só entrega para Deus. Olha lá no final do versículo, a gente já agradece. Então, quando você ora já agradecendo, isso é um ato de fé, porque você já creu que Deus já está resolvendo. Amém, irmãos? Então, você, obrigado a Deus por estar cuidando disso. É impressionante, né? O que acontece automaticamente, que é o versículo seguinte, que não está nem ali no slide. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai dar aos vossos corações. Aí a ansiedade, vai lá para... Amém, irmão? Então pode aplaudir o Senhor com essa palavra. Benção, né? Alegria e bem-estar emocional. É um outro princípio também para a gente cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. Está tudo aqui na palavra, tá? E agora vamos para um ponto, que é o ponto principal aqui da minha área, né? Que é da alimentação saudável, né? Eu já puxando a sardinha mais para a minha área, né? Minha profissão. E a Bíblia fala, o nosso apóstolo já deu um spoiler, né? Mas eu vou colocar aqui ainda outro texto. Vamos ler agora aí Gênesis 1:29. Irmão, isso aqui é Gênesis 1. Está lá na criação, a gente voltou lá para o início. Deus está criando o ser humano e Deus está dizendo, vai trabalhar, né, a sua primeira atividade, mas você vai também fazer isso aqui. Olha o que Deus fala, Gênesis 1:29. Disse-lhes mais, eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, e ele vos servirá de... Então, no princípio, irmãos, a alimentação era baseada em alimentos naturais, alimentos que vêm direto da natureza, vegetais, frutos, grãos, sementes, que vêm da terra. O que vem da natureza é Deus dando para a gente se alimentar. Aí a gente tem essa dúvida, né? Poxa, eu não sei o que é uma alimentação saudável. Será que eu como bem? Será que eu como mal? Deus está falando do meu coração, né? Que eu preciso me atentar melhor nessa questão. Amém. Se a gente for buscar o que o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde fala sobre o que é uma alimentação saudável, você pode dar um Google aí, pode procurar. Você vai ver algo parecido com uma alimentação balanceada, uma alimentação equilibrada, variada, baseada no consumo de alimentos naturais. Então, os cientistas estão falando agora, sei quantos mil anos depois, Deus já tinha dito lá no Jardim do Éden. Desde o Jardim do Éden já estava escrito, e a gente fica inventando, né? A gente é o ser humano que complica e que muda tudo, né? E quem paga as consequências somos nós mesmos, com as nossas doenças, né? Com a nossa saúde. Então, irmãos, existem basicamente alguns tipos de alimentos, tá? Então, esse é um ponto aqui mais teórico, né? Mais técnico, digamos assim, mas que é para ajudar e elucidar os irmãos, né? Você pode estar essa noite aqui falando, hoje eu vou melhorar minha saúde, hoje eu vou melhorar minha alimentação. O que eu preciso fazer? O que eu posso, o que eu não posso comer? É muito fácil, muito mais fácil do que os irmãos possam imaginar. Então, deixei ali no slide, tem basicamente esses tipos de alimentos, tá? Então, anotem, O primeiro tipo de alimento, a gente chama alimento in natura, tá? Isso aqui é técnico, tá? Isso aqui é do Ministério da Saúde, vem da Organização Mundial da Saúde, todos os países têm esse mesmo conceito, tá, pessoal? Os tipos de alimentos in natura, são alimentos que vêm de plantas, que vêm da natureza, tá? Que não sofre qualquer tipo de alteração. É eu ir lá no pé de goiabeira, né? E pegar uma goiaba, pegar uma melancia, pegar uma fruta, pegar aqui uma macaxeira, uma mandioca, pegar um ovo de uma galinha. Vem direto da natureza. Vocês não estão entendendo? São exemplos, né, de alimentos in natura. Mas também tem aqueles alimentos minimamente processados. Olha o nome, minimamente. Foi muito, muito, muito pouco processado. Ele foi, limpado, descascado, moído. Por exemplo, arroz que a gente come, né? Arroz branco. Quando a gente pega o arroz lá da
da planta, né, eles só tiram a casca. Quando deixa a casca, é arroz integral. Quando tira a casca, é arroz branco. Mas é um alimento natural, está direto na natureza. Então, ele é chamado de minimamente processado. Feijão, ele foi só limpo. O leite, né, que a gente bebe é o leite pasteurizado. O leite veio direto da vaca, aí a indústria simplesmente matou as bactérias ali com pasteurização. Pronto, está pronto para o consumo. Então, esse tipo de alimento, irmãos, está ali, está em verde, ó. Devem ser a base da nossa alimentação. Por que está em verde? Lembrem do sinal verde. Esse é o tipo de alimento que vocês não só podem, como devem consumir, que está lá em Gênesis. Está lá no Jardim do Éden. Tá, irmãos? Então, irmãos já vão pensando aí, né? No que você come. Aí, irmãos, eu quero comer bem. O que eu posso comer? Aí eu já penso no meu café da manhã. In natura, minimamente processado. Eu vou pensar em leite, eu vou pensar em ovo, na macaxeira, no cará, numa fruta, numa banana, no mamão. Aí irmão, estão entendendo? Aí café, sem açúcar. Quantos aqui conseguem tomar café sem açúcar? Amém. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Eu lutei também, irmãos, porque é difícil. Mas é costume. Mas quando a gente aprende a tomar café sem açúcar, rapaz, não tem como voltar, não. Bota açúcar, parece que estraga, né? Fica muito doce. Os irmãos vão chegar lá em nome de Jesus, amém? Mas esse é o primeiro tipo, tá? Vamos passar aí para o próximo. Existe outro tipo de alimento. Esse tipo de alimento aí, irmãos, são os alimentos processados, tá? Olha o nome, processados. É porque ele veio da natureza, mas a indústria processou de algum jeito. Por exemplo, fruta em calda, peixe em conserva, pão, né? Pão o quê? Pega o trigo, processa, faz a receita, aí você adiciona sal ou açúcar ou óleo, tá? Esses alimentos processados, a gente ainda consegue identificar de onde veio, né? Queijo veio do leite da vaca, tudo bem. Pão veio do trigo, que é natural, amém. Pô, mas já tem sal, tem pão salgado, tem pão doce, né? Pão de massa grossa, pão de massa fina, né? Queijo também tem sal, ali já tem um outro produto ali que conserva. Então, esses alimentos, irmãos, a gente dá o sinal amarelo. Limitar o consumo, não é muito, moderação e equilíbrio. Então, no café da manhã, um pãozinho, né? Aí já não é mais 5 ser pão, né? Tem irmão aqui que come 7, 8 pães, né? Eita, fala, Deus. É um, né? É um. Então, limita o consumo, irmãos, amém? Mas eles já podem, se consumidos em excesso, fazer algum mal. Agora, por fim, ainda existe um quarto tipo de alimento. E esse alimento aqui pode passar, os alimentos ultraprocessados. Vocês já viram que está em sinal vermelho ali, né, irmão? Vermelho, evita o consumo. O que é ultraprocessado? Você não sabe mais nem de onde veio, né? Tipo refrigerante. O que tem no refrigerante? Agora lançaram a Fanta Caju, né? Aí suco de caju, não é suco de caju, é um produto químico, é aromatizante, conservante, acidulante. É um monte de produto químico que servem para realçar o sabor dos alimentos. Então, são formulações à base de vários ingredientes, né? Aí tem aí, ó, botei exemplo ali, ó, bolacha, sorvete, guloseima, refrigerante. Ó, aí quando bota ali salgadinho de pacote, é Militos, Fandangos, Cheetos. Eita! Salsicha, nugget, né? Miojo, né? Aquele pacotinho do miojo, né? Aí os irmãos estão falando, poxa, mas isso é tão gostoso, né? Mas isso é uma delícia. De fato, porque a indústria de alimentos, ele prepara isso aqui para ser gostoso. É gostoso mesmo. Porque tem substâncias químicas que dão sabor. Quem aqui não gosta de sorvete? Quem aqui não gosta do doce? Todo mundo gosta. Mas são ultraprocessados. Isso aqui, irmãos, a gente evita. É tipo assim, é proibido, não é proibido. Eu modero, assim, eu chego, final de semana, né, eu tô ali no encontro, irmão, tem um refrigerante, tudo bem, um copinho ali durante a semana, 2 copos, não tem problema. Agora não pode ser todo dia, né? Lembro de a Bia sabe quem é, né? Eu tinha um primo que ele não bebia água, ele bebia Coca-Cola. Era sério, era fardo de Coca-Cola. E não bebia. Sério, o que aconteceu? Ficou doente, né? Ele ficou muito doente depois. Então, os irmãos estão entendendo? Então, para a gente ser objetivo, eu queria agora falar num caso real, irmão, que está na Bíblia. Vamos ler esse texto aí, que é o texto bíblico. Irmãos, Daniel 1, de 12 a 15. Para os irmãos que estão duvidando dessa palavra, que isso de fato
é benéfico e é de Deus. Olha só, irmão, esse texto em Daniel é um texto que muitos irmãos aqui também conhecem, tá? Antes de eu ler o texto, sabe o que estava acontecendo aqui, irmãos? Isso aqui aconteceu numa época que Jerusalém, o povo de Israel, ele foi tomado pelos babilônios. Os babilônios tinham um rei que ele se chamava Nabucodonosor. Esse rei invadiu Jerusalém, saqueou, levou tudo. Levou o povo de Israel como prisioneiro, levou todas as riquezas, foi todo mundo para a Babilônia. Chegou lá na Babilônia, aí o que esse rei fez? Nabucodonosor, né, é o nome do rei. Aí ele falou o seguinte: eu vou separar uns jovens aqui, e esses jovens, eu vou fazer um curso com eles. Eles vão ficar 3 anos estudando o idioma babilônio, vão estudar a escrita babilônica, e esses jovens, eles vão comer tudo que eu como. Esses jovens que eu estou separando, que vão trabalhar para mim no Palácio Real, é o rei, né? Nabucodonosor, na Babilônia. Eles vão estudar, vão comer tudo que eu como, todas as iguarias reais. Tem mais um tipo de comida, né, de rei. Era cheio de doce, de gordura, né? Só aquelas coisas gostosas. Eram os ultraprocessados da época, né? Esses jovens vão comer tudo isso durante 3 anos e no final eles vão estar aptos, né? Vão receber seu diploma e vão trabalhar aqui no Palácio Real. Sabe o que aconteceu? Tinha 4 jovens. O nome deles eram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aí sabe o que eles fizeram? Vamos ler agora o que eles fizeram, né? Versículo 12 ali. Então, os jovens, né, falaram: não, eu não quero seguir, não quero comer o que o rei come, não. Vamos procurar a guarda real. Aí foram lá na guarda do rei e falaram isso aqui, ó. Isso aqui é os jovens falando com guarda do rei, Nabucodonosor. Peço-te que proves os teus servos por 10 dias, dando-lhe apenas legumes para comer e água para beber. Então, na tua presença, que a nossa aparência seja comparada com dos jovens que comem das iguarias reais. Então, eles pediram: a gente vai comer só legume e água, né? E deixa os outros jovens seguindo o protocolo do rei, né? Comendo as iguarias do rei. E, continuando o texto, versículo 13: faze aos teus servos de acordo com o que observares. Versículo 14: assim ele atendeu o pedido, o guarda do rei, e os experimentou por 10 dias. E aconteceu isso. Por 10 dias, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego ficaram comendo alimentos naturais. E todos os outros jovens ficaram seguindo o protocolo, comendo as iguarias do rei. Olha o versículo 15 aí, ó. Até destaquei, ó. Passados 10 dias, a aparência deles era melhor. E eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Irmãos, o resultado, além de saúde e vigor, foi a aprovação de Deus. Então, irmãos, esse texto nos ensina que escolher o que comemos é uma atitude espiritual. Isso é forte, é muito forte esse texto. Então, uma boa alimentação traz alimentação para o corpo, a alma, a mente e para o espírito, como estamos vendo nesse texto. E por fim, irmãos, para a gente encerrar aqui essa ministração, a gente precisa ser grato. A gente precisa ser grato, gratidão e bênção sobre o alimento. Vamos ler esse texto agora, né? Já está em Timóteo, que visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois são santificados pela palavra de Deus, pela oração. Amém? Irmãos, tudo que Deus criou é bom e deve ser recebido com gratidão. Então, nesse texto, Deus está nos ensinando que a gente deve ser grato pelo que a gente tem, pelo que a gente busca, pelo que a gente come. Então, o hábito de orar antes das refeições, ele não tem que ser apenas uma tradição. Ele tem que ser um reconhecimento, um senso de gratidão. Poxa, mas eu tenho tão pouco em casa, eu não consigo, às vezes, ter um prato colorido, né? Eu vi um prato bonito ali, colorido, né? Eu não consigo, às vezes, ter isso. Mas a gente precisa agradecer a Deus. A gente precisa santificar aquele alimento, conforme está aí, ó. Pois são santificados pela palavra de Deus e pela oração. Deus criou, orou, abençoou, agradeceu, tá para o consumo. Então, irmãos, lá em casa a gente tem esse costume, né? Às vezes, quando eu esqueço, né? Sempre antes de a gente comer, vamos agradecer. E quando eu esqueço, quando eu esqueço, as crianças lembram. Já orou? Aí, às vezes eu já faço oração antes, aí ele vem, chega depois. Vocês já oraram?
Aí eu falo já, mas você já orou? Porque ele tem que fazer a oração dele, né? Não adianta nada eu agradecer, ele não está bem. Então, cada um, o relacionamento com Deus é individual. Então, irmãos, para a gente concluir, né? Concluindo aí, irmãos, a gente aprendeu, Deus falando conosco nessa noite, que o nosso corpo é morada, é templo, santuário do Espírito Santo. A gente não deve tratar de qualquer forma. A gente precisa ter moderação, equilíbrio, né, no que a gente come, no que a gente bebe. A gente tem que ter honra e buscar trabalhar adequadamente, mas procurar movimentar o nosso corpo, fazer algum tipo de atividade, né? Se eu não trabalho me movimentando, se passo o dia todo sentado, se eu passo o dia todo parado, é a ordem de Deus que a gente tire um momento, né, para exercitar, movimentar esse corpo. Tá, irmãos? Descansar, dormir bem, largar um pouco a TV, né, um pouco o celular, dormir na hora. Ter alegria e equilíbrio emocional. Estou revendo aqui os pontos que a gente ministrou essa noite. E entregar toda a ansiedade, toda a preocupação para Deus. Buscar também uma alimentação saudável. De fato, somos o que comemos. Preferindo o quê? Os alimentos naturais. Ok, irmãos? E ter esse senso de gratidão e abençoar a refeição. Porque, irmãos, nós somos mordomos. Nada é nosso. Nosso corpo não é nosso. Tudo que temos não é nosso. E a Bíblia nos ensina que nós somos mordomos de Cristo. Então, a gente precisa exercer essa mordomia cristã. Honrar a Deus, cuidando daquilo que Ele nos deu. E cuidar também do nosso corpo é tão importante, né? Cuidar da alma e principalmente cuidar do espírito. Isso, com certeza, é o principal, não pode faltar. Então, irmãos, cuidar do corpo não é somente uma questão estética, não é uma questão apenas de vaidade ou de bem-estar. Porque tem pessoas que às vezes têm problema de saúde e por recomendação médica teve que mudar os hábitos, né? Isso aconteceu comigo também, né? Com histórico, né, familiar do meu pai. Às vezes a gente vai num médico, faz o exame e o médico fala, olha só, você está com problema no joelho, você precisa perder peso. Você está com a glicose alterada, seu colesterol está alto, né, irmão? Quantos aqui já ouviram isso de um médico, né? Você precisa parar de comer isso, procurar mais isso, aqui, você precisa fazer uma atividade. Então, às vezes, por recomendação médica, a gente muda. Muitos, né, começam a se preocupar mais com a saúde, com o corpo. Mas mais do que tudo isso, seja vaidade, seja necessidade, cuidar do corpo é uma questão de respeito, obediência e honra a Deus. Amém, irmão? Então, para a gente refletir essa noite, né, coloquei algumas perguntas aí para refletir e vivermos no nosso dia a dia. Como a gente tem tratado o templo do Espírito? Como é que a gente tem tratado a casa de Deus? A gente trata da nossa casa, a gente tem cuidado da casa do nosso Deus. Eu não estou falando desse prédio, não. Estou de você mesmo. Estamos honrando a Deus com as nossas atitudes, com o corpo, honramos a Deus com a nossa saúde? Será que temos praticado moderação? Temos tido domínio próprio? Estamos conseguindo dizer não aos excessos, aos vícios, ao pecado também, com certeza inclui isso. Tudo aquilo que faz mal, o nosso corpo, nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito. Será que a gente pode, irmão? Será que a gente tem condições de fazer escolhas alimentares melhor? E essa escolha, mas em casa não tem isso, não tem aquilo. A alimentação saudável, ela começa lá no mercado. Onde eu faço minhas compras? Eu chego lá no mercado, eu escolho o que eu compro. E às vezes o que é saudável não é tão mais caro assim. Às vezes às vezes não é, depende exatamente do ponto. Mas a gente prefere gastar o dinheiro com algumas coisas, né, que a gente citou ali de ultrapropriedade, com coisas que vão fazer bem para o nosso organismo. Será que a gente pode valorizar mais o que é natural e saudável? Temos valorizado e agradecido o alimento que temos todos os dias? Amém? Então vamos fechar nossos olhos, vamos abaixar nossas cabeças, vamos falar com Deus. Queria convidar os irmãos a refletir sobre seus hábitos, sobre sua vida, sobre a conduta, seus cuidados também com a sua saúde, com a sua alimentação.
e se propõe perante Deus, coloca o desafio, né, perante Deus, para cuidar melhor de si mesmo, cuidar melhor da sua saúde, para glorificar a Deus. Ninguém é de ferro. Precisamos de Deus em tudo, em todos os momentos. Mas precisamos também nos cuidar e cuidar do nosso tempo, o tempo do Espírito, para a honra e glória de Deus. Faça uma oração agora individual. Ore. Fale com Deus, pedindo sabedoria, pedindo força, domínio próprio. Ore pedindo a Deus que o ajude todos os dias. Que o ajude no trabalho, que o ajude nas preocupações, aquilo que tem tirado seu sono, aquilo que tem lhe dado ansiedade. Entregue tudo na mão de Deus e já agradeça pela vitória. Peça a Deus sabedoria para ajudar a tomar as decisões corretas em todas as áreas da sua vida, que inclui também os cuidados com a saúde, com o corpo, com a mente. Entregue tudo a Deus. Fale com Deus. Deus amado, Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nos ensina a viver. Obrigado a Deus, que Tu nos ama, mesmo sem merecer, e cuida de nós. Obrigado porque Tu nos ensina as Tuas verdades a cada dia. Obrigado por essa noite, obrigado por esses irmãos. Nos ensina, Deus, nos ensina, Pai, a cuidar de todas as áreas das nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a sermos verdadeiros mordomos, para que possamos ser fiéis e cuidadosos com tudo aquilo que o Senhor nos deu. Nos dá força, Deus, para vencer as tentações, para termos domínio próprio, para superar os vícios. Nos ajuda, Deus, com os excessos e perdoe, ó Deus, a nossa negligência. Pai querido, que as nossas escolhas diárias honrem o Teu nome, para que a gente possa glorificar a Ti em tudo, no corpo, na alma e no espírito. Obrigado, Deus, entregamos tudo a Ti e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.